Sabe aquela pergunta? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Pois é, essa talvez é a questão mais antiga e mais dolorosa que a humanidade enfrenta. E uma das primeiras e mais profundas tentativas de lidar com isso está na história de Jó. Então vamos mergulhar juntos nessa análise. Para a gente começar, vamos trazer essa história que é super antiga para o nosso mundo de hoje, com uma pergunta simples. O que acontece quando a melhor pessoa que se pode imaginar perde tudo? Pensem aí na pessoa mais correta, mais íntegra que existe. Agora imaginem a vida dela desmoronando, assim, da noite para o dia. Uma história dessas nos faz pensar, né? O que ela diz sobre justiça, sobre fé, sobre o que é, afinal, o sofrimento. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o nosso protagonista. E olha, a história faz questão de deixar uma coisa bem clara. Jó não era uma pessoa qualquer, não. Ele era um modelo de retidão. O texto descreve ele com 4 qualidades que são chaves, sabe? Íntegro, reto, temente a Deus e, isso é importante, alguém que se desviava ativamente do mal. Ou seja, ele era basicamente o padrão ouro de moralidade e fé da época. E toda essa retidão vinha acompanhada, claro, de uma prosperidade assim, impressionante. Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhada nos números. A riqueza dele começava com 7.000 ovelhas. E não para por aí. Ele tinha também 3.000 camelos. E olha, naquela época, ter camelos, ainda mais 3.000, era o equivalente a ter uma frota de carros de luxo hoje em dia. Era um sinal de status, de um poder imenso. A lista é longa e só mostra a escala da vida dele. 10 filhos, 500 juntas de bois para arar a terra, 500 jumentas, um monte de servos. Não é à toa que o texto diz que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Resumindo, ele tinha absolutamente tudo. Agora se liga nesse detalhe, que é fascinante e mostra o quão profunda era a devoção dele. Jó não se preocupava só com as próprias ações, não. Ele fazia sacrifícios, regularmente, só pela possibilidade de os filhos terem pecado. Tipo, em pensamento, sabe, dentro do coração deles. Isso mostra um nível de dedicação que vai muito, mas muito além do superficial. Ok, então a gente tem esse cenário de perfeição total na Terra, certo? E aí é como se a câmera subisse, se afastasse e a cena muda completamente. A gente vai para o plano celestial, onde a vida do Jó, sem ele fazer a menor ideia, vira o centro de uma disputa cósmica. E aqui está o ponto central de tudo. De um lado, Deus apresenta Jó como a prova viva de que a fé genuína existe. Do outro, aparece uma figura chamada de o acusador, que é o papel de Satanás nessa história, e ele lança a dúvida. A argumentação dele é a seguinte: a fé de Jó não é de verdade, é puro interesse. É como se ele dissesse: ah, claro que ele é fiel, com todas as bênçãos que o Senhor deu para ele. Tira tudo dele para ver. Aí sim a gente vai ver quem ele é de verdade. E a permissão é dada. Deus estabelece as regras do jogo. O acusador pode tirar tudo que Jó tem, toda a riqueza, a família, só não pode encostar um dedo nele. A aposta está feita. E aí a gente volta para a Terra. E a forma como esse teste acontece é de uma velocidade, de uma brutalidade que é difícil até de imaginar. A vida de Jó vai ser completamente desmantelada em questão de minutos. Vem o primeiro golpe. Um ataque inimigo. Levaram os bois, as jumentas, mataram os servos. Uma parte da riqueza e dos empregados já era. É um desastre, claro. Mas talvez, quem sabe, algo que desse para recuperar. Só que ele não tem nem tempo de processar a informação. Enquanto o primeiro mensageiro ainda está falando, chega o segundo. E dessa vez é um desastre que parece vir direto do céu. O texto fala em fogo de Deus. As ovelhas e mais servos, todos incinerados. A perda vai se acumulando de um jeito assustador. E de novo, sem um segundo sequer para respirar, chega outro mensageiro, outra invasão. Agora levaram os camelos, que eram o símbolo máximo da fortuna dele. O caos é absoluto. E aí, quando parece que não tem como piorar, vem o golpe de misericórdia. O mais insuportável de todos. Porque agora não é mais sobre dinheiro, sobre bens. Um vento muito forte derruba a casa onde os 10 filhos dele estavam reunidos. Todos eles mortos, de uma vez só. Em um único dia, Jó perdeu simplesmente tudo. E a reação dele? É aqui que a história quebra qualquer expectativa. No meio daquela ruína completa, Jó rasga as roupas em sinal de luto, raspa a cabeça, mas ele se joga no chão e adora a Deus. As palavras dele não são de raiva, não são de revolta, são de submissão, até de louvor.
E o texto termina essa parte dizendo: em tudo isto, Jó não pecou. O acusador perdeu o primeiro round. A cena corta de volta para o céu. Deus confirma: viu? Jó continuou íntegro. Mas o acusador não desiste. Ele dobra a aposta. O argumento dele, basicamente, é: mas o teste não foi pessoal o suficiente. Uma pessoa abre mão de qualquer coisa para salvar a própria vida. Deixa eu tocar na saúde dele, na carne e nos ossos. Aí sim ele vai te amaldiçoar na sua cara. E então começa o segundo teste. Jó é atingido por uma doença de pele horrível, feridas dolorosas, da sola do pé até o topo da cabeça. Ele fica reduzido a sentar no meio das cinzas, que era um lugar de luto, de humilhação, se raspando com um caco de cerâmica. A dor agora é física, é constante e é solitária. E é exatamente nesse ponto que a história muda de ritmo. Sabe aquela sequência de eventos super rápidos? Agora ela dá lugar a uma exploração poética, longa e muito profunda sobre a dor. A pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser por quê. Nisso, 3 amigos de Jó chegam para consolar ele. E o que eles fazem no começo é talvez a atitude mais sábia do livro inteiro. Por 7 dias e 7 noites, eles ficam em silêncio absoluto. Não falam uma palavra. Eles só sentam ali no chão com o Jó, dividindo a dor dele, reconhecendo que aquele sofrimento era tão grande que não cabia em palavras. Depois dessa semana inteira de silêncio, Jó finalmente abre a boca. Mas ele não amaldiçoa a Deus, como o acusador tinha previsto. Não. Ele amaldiçoa uma coisa muito mais pessoal, mais íntima. O dia em que ele nasceu. É um lamento de desespero total, sabe? É o grito de alguém que queria nunca ter existido, questionando qual o sentido de estar vivo para passar por tanto sofrimento. Esse lamento de Jó quebra o silêncio de vez e dá o pontapé inicial para o grande debate que é o coração do livro. E o primeiro amigo a falar, chamado Elifaz, se levanta e tenta dar um sentido, uma explicação lógica para tudo aquilo que Jó está passando. A lógica do Elifaz é basicamente a seguinte: o universo funciona com uma lógica moral, de causa e consequência. Coisas boas acontecem com gente boa, coisas ruins com gente má. Simples assim. Então, na cabeça dele, se Jó está sofrendo daquele jeito terrível, ele deve ter feito alguma coisa para merecer, talvez um pecado que ninguém sabe. Para amenizar, Elifaz diz que não é bem uma punição, mas uma correção de Deus, uma disciplina para o bem do próprio Jó. Então, o que o Elifaz apresenta é uma teologia toda certinha, previsível, que até faz sentido no papel. Ele está oferecendo uma resposta. Mas a pergunta é, para um homem sentado nas cinzas, que perdeu tudo e sabe que é inocente, essa lógica serve de consolo? Ou é só mais uma forma de tortura? E a questão maior que o livro deixa no ar é essa. Só porque uma explicação parece lógica, quer dizer que ela é verdade? Pois é, a conversa está só começando.